e facilitador de estudo sistematizado da doutrina espírita, do ERJ, na Comunhão Isso. Espírita de Brasília. Comunhão Espírita de Brasília. Isso, Federação Espírita, né? Que você pertence também, não é isso? Comunhão. A FEDEF eu me desliguei um pouquinho por causa dos bebês. Aí a esposa pediu para dar um apoio maior na família. Então eu estou só na comunhão. Está só na comunhão. Ok. Então, amigo, seja bem-vindo entre nós, tá? Nosso centro hoje inicia a comemoração aos 148 anos, né? É uma casa, assim, de muito carinho, e nós estamos recebendo você, assim, com esse amor, com essa fraternidade, com uma alegria muito grande por estarmos juntos. A página que nos cabe é Caminho de Verdade e Vida, abri agora ao acaso, psicografia de Chico, através de Emmanuel. Aflições. E o dito evangélico é da primeira carta de Pedro. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. E Emmanuel comenta, é inegável que em nosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer as provisões armazenadas no infinito, no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e dos dias de abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates da tormenta cruel. As esperanças fenecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia já o nosso e já sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Página muito propícia para o tema da tarde, correto? Sim. Sob encomenda, perfeito. Aberta ao acaso, hein? Então, vamos unir os nossos corações, não é verdade? Vamos unir os nossos corações e deixar sair de nós essa vibração no bem e no amor e agradecer por estarmos juntos nessa tarde, certamente se estenderá até a noite. Agradecer, Senhor Jesus, pela vida, pela sublime oportunidade de comemorarmos essa data tão maravilhosa de nossa Casa Espírita, junto a companheiros encarnados, tão dedicados, e certamente a companheiros que já partiram para o plano mais alto há muito, mas que de lá, certamente, também se regozijam pelo momento que se inicia hoje. Agradecer a presença do querido expositor Nazareno, que atendeu ao nosso sublime convite de amor, mas com muita humildade, nós pedimos, Senhor Jesus, que Ele profira de sua boca o que está cheio do seu coração e que certamente será para nós motivo de aprendizado muito grande na tarde de hoje. Fica conosco, Jesus, até o término das tarefas da tarde e que nós possamos todos juntos agradecer aos benfeitores de nossa casa, a Agostinho, patrono, e sobretudo a Jesus, pela oportunidade do trabalho na seara, pela oportunidade da frequência à nossa casa, por nos entrelaçarmos uns aos outros na verdadeira força e na vontade de caminhar e seguir os caminhos de Jesus. Obrigada. Então, Nazareno, a palavra é sua.
tá? Fique à vontade para usar o tempo que quiser. À noite é uma criança, se seus filhos deixarem, tá bom? Beijo. Obrigado, Tereza. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite da casa, agradecer aí ao nosso querido Marco Aurélio, está atualmente na presidência, nosso vice-presidente também, que se encontra aqui conosco, todos aqueles companheiros que estão acompanhando aqui na reunião via Zoom ou através das redes sociais. Eu quero informar que a alegria é minha, a honra é nossa de poder estar com vocês nessa atividade que inicia as festividades de 148 anos do Centro Espírita de Jaguarepaguá. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E o horário é muito bom, já que eu estou com 2 bebezinhos, a Lívia de 2 anos e meio e o André com apenas 8 meses de idade, precisando dar um apoio normalmente à noite. Então, a gente agradece a oportunidade e o horário também. Caros amigos, a gente então vai ter cerca de 1 hora de exposição e depois nós vamos abrir cerca de 10 a 15 minutos para perguntas. Então, por gentileza, a gente pede que vocês anotem as perguntas, mandem para o Bruno, que, aliás, eu agradeço pela administração da sala, e também, eu não sei se pelas redes sociais, o Bruno me confirma aqui se as pessoas podem encaminhar perguntas pelas redes sociais também, sim? Sim, Perfeito. perfeitamente. Ele confirmou aqui, então, o pessoal das redes sociais aproveita, faz pergunta, mas só perguntas fáceis. Para mim, para o Marco Aurélio que está aqui, para todos os outros trabalhadores, vocês podem fazer as perguntas difíceis, né? Para a Tereza, para todos os demais, tá bom? Mas para mim são as mais fáceis. Vamos lá. Vamos colocar então aqui nossos slides. A gente tem, na verdade, um tema duplo ou triplo, porque nós vamos falar sobre por que sofremos, sobre o Cristo Consolador, né? Então são 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e o Cristo Consolador. E, ao mesmo tempo, nós temos a questão da pandemia, do período que a gente se encontra, que a gente vai abordar rapidamente aqui para vocês, ok? Vamos iniciar, então. Já que hoje é dia de festa, nós vamos ler um poema que um espírito amigo, né, pela inspiração, eu não sou médio ostensivo, nos trouxe, né, num aniversário da doutrina espírita, na verdade foi do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai colocar o som da música Queno em Ré maior, de Pachelbel, de Jean-François Pallat, da Queno Orquestra de Câmara, não é? De Chambre. Eu não sei como é que pronuncia em francês, vocês me perdoem. E se chama Espiritismo 160 anos de amor e luz. Aí vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médio ostensivo, tá? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, muitos queimados vivos, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o Consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e puro, da promessa de Jesus, resplandece a caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos perfeitos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita,
o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Refúgio, humildade, consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparge a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho. Vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite do poema Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Pela inspiração, um espírito amigo, ele não se identificou. Tá? A música nós já informamos aí para vocês. Bom, a música é tão bonita. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, vocês conseguem ouvir a música? Sim? Mas a gente vai retirar aqui. Dá vontade só escutar a música, não? E deixar a palestra para outro momento. Muito bem, meus amigos. Então, nós buscamos respostas, né? A humanidade tem procurado respostas a essa grande pergunta. Por que sofremos? Também há as outras perguntas, como de onde viemos, para onde vamos, mas por que sofremos tem intrigado a muitos filósofos da antiguidade. E será que existe algum livro, alguma filosofia ou doutrina que responda satisfatoriamente a esta questão? Sim, existe, não é? A doutrina espírita está plenamente habilitada a responder essa matéria, com as luzes que o Consolador prometido nos traz, com as lições da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da crença na existência de Deus, de Jesus como nosso mestre, nosso divino modelo e guia para toda a humanidade, enfim, os vários princípios, como a comunicabilidade dos espíritos também, nós temos condições de responder muito bem essa pergunta. Então, nós vamos ter aí tarde e noite de hoje, um roteirozinho. Por que sofremos? Aprender qual o novo significado da dor, segundo o Espiritismo, falar um pouquinho do Evangelho, dos capítulos que nós mencionamos, o que é o Paracleto, que foi traduzido como Consolador Prometido. Não é? E quem se identifica muito bem com essa frase? Quais são as consolações que a doutrina espírita pode nos proporcionar? E a gente encerra com uma mensagem do Espírito de Verdade. Se der tempo, um poema também, tá? Um poema muito bonito. E o Cristo, né, que é realmente um Messias, um espírito da mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, né? Ele é um Cristo, ele já tinha nos esclarecido, não é? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, não é? Porque o mundo não é capaz de nos dar a paz. No mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele nos esclarece. Então, que a gente tivesse bom ânimo, mas que aqui nesse planeta, todos nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, teríamos lutas, enfermidades, provas, purificações. Expiação significa purificação, depuração, dentre outros significados, tá? Então, ele já tinha nos esclarecido. Nos esclarece também que a sua mensagem não é de consolo e de estímulo, mas não é de suportar as nossas questões.
não é de nos substituir diante das nossas provas e nossas lutas. Tanto que ele nos esclarece: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, esqueça um pouco de você. Não se coloque no centro do universo pelo egoísmo, pelo egocentrismo, como nós normalmente temos feito, mas lembre-se de seus irmãos, dos nossos irmãos todos, tome a sua cruz, ou seja, a sua prova, a sua expiação, vem e segue-me. Né? Então ele pede para segui-lo, para observar os seus mandamentos. E ao mesmo tempo, Chico Xavier sempre ressaltava que Jesus nos prometeu o alívio e não realmente tirar todos os nossos sofrimentos. Tanto que ele esclarece: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele promete, não é, o alívio, porque com ele o jugo é suave e o fardo é leve, porque impõe como regra a lei de amor e de caridade. Então Jesus não revogou a lei de causa e efeito e não veio suprimir o sofrimento necessário, mas nos orientar sobre como encontrar a verdadeira e possível felicidade, pelo menos aqui no mundo de expiação e provas, e como encontrar a felicidade maravilhosa, indefinível que nos aguarda nos mundos superiores, porque a Terra ainda é um mundo do tipo expiação e provas. Ela só é melhor do que os mundos primitivos, destinados às primeiras habitações da alma humana. Mas, não é? Aqui nesse planeta a gente experimenta provas, testes, avaliações, para ver se já estamos na condição de ir para um mundo melhor, para uma dimensão, uma colônia, enfim, um planeta mais avançado. Porque os planetas, segundo a doutrina espírita, não são feitos apenas para o deleite nosso, para olharmos à noite, para iluminar os céus. Não, os planetas, as estrelas, etc., são habitações, porque Deus não faz nada de inútil. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, não é, que existem outros passos. A Terra caminha para se tornar um mundo regenerador, o mundo de regeneração. É a mesma coisa. E depois, para ser um mundo ditoso ou feliz, e um passo além, um mundo celestial ou divino. Então, a gente tem esses passos aí que a gente vai trilhando devagarinho. E a gente está no segundo pior tipo. Então, aqui teremos aflições, como nos disse Jesus. Não é? E, ao mesmo tempo, a lei de causa e efeito ela não está revogada. A lei de Talião, como está exarada no Antigo Testamento, o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fala que ela ainda vigora para quase toda a totalidade dos espíritos aqui na Terra, que não cogitaram de reparar com o amor, com a caridade, que cobre a multidão de pecados, o seu passado de equívocos e de erros, que não cogitaram de viver o Evangelho realmente. Então, a gente sabe que muitas pessoas ainda estão colhendo, pela lei de causa e efeito, o mal que semearam um dia, seja nesta vida, seja em vidas anteriores. Porque, sendo Deus justo, deve haver uma causa justa para o nosso sofrimento. E se não a encontramos nesta vida, ela deve estar em vidas passadas. E através da reencarnação, que tantas outras doutrinas nos ensinam, 2/3 da humanidade, a rigor, acreditam em reencarnação. Ensina um documentário do Discovery Channel, alguns anos atrás, que tem como título Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas. É muito interessante, procurem, tem, inclusive hoje está tudo no YouTube, não é? Procura lá no YouTube, vocês vão encontrar, tá? Então ele não veio retirar as nossas responsabilidades, nossos deveres e mandar gozar a vida, não é? Então, até repetido aqui. E quais são as causas do sofrimento? Bom, Kardec vai dizer que a grande maioria dos nossos sofrimentos é provocado por causas desta vida mesmo, e não de vidas anteriores. Olha que coisa. Vamos ver aqui. Né? Nesse capítulo ele vai estudar também as causas anteriores, então, que inclusive a gente pode ter doenças congênitas, né? Nascemos com elas, doenças ou problemas adquiridos, inclusive obsessões espirituais, influência, né, negativa de um espírito mau sobre alguém, e pela lei de causa e efeito também, da gente colher o mal que a gente semeou. E Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então a gente não tem que ficar aflito com isso não, tá? E ao mesmo tempo a gente vai estudar sobre o bem e mal sofrer, sobre a programação reencarnatória e sobre os tormentos voluntários. Sobre a programação reencarnatória a gente vai falar lá na questão da pandemia, tá? Bom, lá no bem e mal sofrer,
a gente vai falar só de alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não pode falar de todos, tá? Então, olha que coisa interessante. Lá fala que sofrer por si mesmo não é bom, tá? Que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de que a gente pode estar tendo um sofrimento que não é agradável a Deus, tá certo? Aquele sofrimento com revolta, com rebeldia, com desespero, esse sofrimento não nos é aproveitado. Agora, aquele sofrimento com confiança, com fé em Deus, com esperança, com resignação ativa, os Espíritos pedem para a gente ter uma resignação dinâmica, trabalhando no bem, porque a gente aprende, como Cristo nos ensinou, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. E, ao mesmo tempo, na primeira epístola de Pedro, 4:8, nós temos a informação que é do Cristo de que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? O amor, mas sobretudo o amor em ação, tá? Eles falam então que poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, que o desânimo é uma falta, que a prece é um apoio para a alma, mas não basta. É preciso ter uma fé viva na bondade de Deus e que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa que a gente vai ter aqui e no mundo espiritual será proporcional à resignação e à coragem, tá? E quanto mais rica será a recompensa do que penosa a aflição. E eles comparam a gente como um militar. Ele fala, olha, o militar que não é enviado para a batalha, ele não alcança ascensão na carreira, não ganha as medalhas, não salta de posto, etc. Não é? Então, sede, pois, como militar. E não desejeis um repouso, que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Então, o espírita, a rigor, ele gosta de experimentar provas. Era para gostar, pelo menos, né, pessoal? Era para a gente gostar. Por quê? Porque o que um concurseiro mais gosta? É de passar num bom concurso. Mas para ele passar num bom concurso, qual o requisito que tem que existir? Tem que ter concurso, tem que ter prova, porque se não tiver prova, como é que ele vai passar? Então, ao mesmo tempo, a gente normalmente não estava numa condição feliz no mundo espiritual, nós somos espíritos ainda imperfeitos, não é? Onde predomina o mal na gente, não o bem. Apesar da gente ter uma capa, um verniz de civilização, sobretudo na vida atual. Mas nós não somos bons propriamente. Ninguém aqui, eu acho, já venceu o seu egoísmo completamente. Ninguém superou completamente o seu orgulho. Então a gente tem que ter consciência que os dois principais defeitos a gente ainda traz. Então a gente ainda não é bom, tá certo? E ao mesmo tempo, então, a gente gosta das provas, porque se a gente não estava numa condição feliz no mundo maior, a gente chegou lá e disse, olha, eu quero passar por provas, eu quero ir para aquela colônia, para aquele mundo superior onde se encontra a minha família espiritual, mas que já avançou e eu fiquei para trás. Eu quero purificar meu corpo espiritual, que está todo manchado, cheio de sequelas, não é? Quantos problemas a gente se equivoca e prejudicamos o nosso chamado corpo espiritual, corpo celestial, ou Paulo, na carta aos Coríntios, na doutrina espírita, a gente chama de perispírito. Então, a gente tem a condição de que quanto mais provas, melhor, para a gente tirar 10, e já está para tirar 10, porque a gente já tem um gabarito do lado, que é o Evangelho de Jesus. E se a gente não entende muito bem, a gente tem um gabarito comentado, que é a doutrina espírita, que vai explicar tudo o que Jesus nos disse, nos fazer lembrar dos seus ensinamentos, não é? E ainda trazer mais informações. Tudo que a gente precisa para ser feliz, a gente encontra na doutrina espírita. Olha que coisa interessante, não é? Então, nós estamos dá para tirar 10 da prova. Não dá para tirar 10? Dá para tirar 10. Então, tá lá. Quantas vezes é para perdoar o maridão? 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, sempre. A esposa também, por que não, não é? O marido, a sogra, etc. Então, também tem no Evangelho segundo o Espiritismo um item curioso, chamado os tormentos voluntários, lá no item 23 do capítulo 5º, que a gente está falando, Bem-aventurados os aflitos. E ele vai dizer que o problema é que o homem procura a felicidade nos prazeres materiais, em vez dos prazeres da alma, que são apenas uma preliminar dos prazeres celestes imperecíveis, não é como Jesus fala, buscai tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, não é? Porque o daqui é muito efêmero, é passageiro. O homem, então, não procura a paz do coração, única felicidade real neste mundo. E fala também que a gente alimentar a inveja e o ciúme produz intensos sofrimentos.
O invejoso, por exemplo, e ciumento, sofrem e são infelizes. A gente sabe disso, a pessoa que é invejosa não fica feliz. Qualquer vantagem que o outro possui, para ela é um tormento. Não é? Também o egoísta, etc. O próprio Aristóteles, quando vai escrever para seu filho uma obra chamada Ética a Nicômaco, que era o filho dele, ele vai mostrar o caminho para a felicidade. Ele vai ensinar nessa obra, na Ética, que o homem, quanto mais cheio de qualidades, ou seja, quanto mais virtuoso, mais ele é feliz. Quanto mais ele é vicioso, e por isso vocês vão ver Kardec chamar de vícios, não é vício no sentido de dependência química, não, que é também uma imperfeição moral, mas é no sentido de defeitos, de imperfeições morais, ok? Então, quanto mais vicioso o homem, menos ele é feliz. E a gente aprende, então, como a doutrina nos convida e nos estimula à evolução, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele é perfeito e mais ele é feliz também, gozando de uma felicidade que a gente não tem nem como apreciar, porque a gente não sabe, a gente nunca viveu, não é? Então, vamos lá. Lá no livro Jesus no Lar, pela psicografia de Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, nós vamos ter um conto curioso sobre a razão da dor. Ele vai dizer que Raquel, né, está com dúvida, é uma servidora, e ela diz assim, por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus, não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos, não vela o céu sobre o destino da humanidade? Jesus olhou com um olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Como é que é, Nazaré? A razão da dor humana vem da proteção do Pai Celestial. Os povos são família de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas extraídas à margem da senda do caminho verdadeiro. Alguns, não é? O excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto não raro traz o relaxamento. A gente vê isso muito claramente em nós, né, seres humanos. O excesso de poder é um problema, é uma prova difícil. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. E aí, como ela não entendeu muito bem, ele conta uma parábola, que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta um homem comum desde o nascimento. Né? E aí aquele homem foi protetor, super protegeu aquele homem. Ele não tinha nenhum problema. Todo o anjo ia na frente e já resolvia. Só tinha alegria e felicidade. Só o que aconteceu com este homem? Não é? O homem que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que tinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que for revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Não é? E aí, aflito, o que aconteceu? Um anjo maior, um espírito mais evoluído, se aproximou e disse, olha, calma, anjo, eu vou resolver isso aqui. E aí permitiu que, não é, todos os sofrimentos, todos os sabores, não é, se convertessem em aflição. E aí, rolando mentalmente aflição e aflição, o homem começou a recolher os valores, né, aprender os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então, na mensagem Razão da Dor, a gente aprende, nesse conto de Neio Lúcio, que a gente tem essa necessidade ainda, somos tão imperfeitos que precisamos da dor. Na mensagem O Bendito Aguilhão, né, eu não trouxe aqui, lá de uma outra obra, agora de Humberto de Campos, também por Chico Xavier, ele vai falar, não é, que a humanidade precisa ser tangida para os páramos celestes. Porque os apóstolos estavam discutindo, Senhor, é muito difícil seguir a boa nova do reino, cheio de aflição, com a paralisia, com a cegueira, com a lepra, enfim. Por que a gente não cura todo mundo? Porque Jesus não curava todos. Vocês lembram que lá em Nazaré, onde ele viveu, ele não fez muitas curas? Lá em Betsaida e Corazim também, ele, né, até as adverte por conta disso. Não é? Então vejam que ele não curava a todos. E a preocupação dele não era curar corpos perecíveis, mas era estimulá-los, através das curas, a buscar a mensagem e fazer a grande cura, que é a cura do espírito.
Então ele estava então com eles, e eles discutindo isso, Jesus ficou em silêncio, então diz, olha, amanhã nós vamos curar então a todos. E aí eles montaram um local, e todos os doentes que vinham, os coxos saíam caminhando, os cegos recuperavam a vista, não é? Os leprosos saíam limpos, etc. E Pedro ficava ao lado de fora ali daquela cabana, dizendo, olha, vocês aguardem, porque o mestre vai nos falar das claridades do reino dos céus, vai nos falar da boa nova que liberta os nossos corações aflitos, enfim. Só que como as pessoas já estavam curadas, diziam, olha, Pedro, é porque eu esqueci umas panelas no fogo, isso aqui já é por minha conta, tá? Não é? Eu não lembro os detalhes. Olha, eu esqueci, eu tenho lá uma parelha de bois para vender, eu deixei lá, eu preciso voltar para casa, não deixei ninguém lá olhando. E aí as pessoas iam saindo, uma a uma. Ao final, só restavam Jesus e os 12 apóstolos. E aí o Cristo fala que a dor ainda é, né? Ainda é necessária, acrescento, ainda é o bendito aguilhão. Aguilhão é aquele negócio do escorpião, um ferrão, né? Para beira. O bendito aguilhão a tangir a humanidade terrestre, do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então a gente ainda precisa desse estímulo para avançar. Não é? Então, na doutrina espírita, a gente começa a compreender que tem vários tipos de dor, de sofrimento. Não é? Por exemplo, a dor auxílio é aquela que vem por uma intervenção para nos ajudar. Por exemplo, você preparou todo para brincar, por exemplo, o carnaval. Comprou o abadá, comprou a passagem, tudo pronto. Uma semana antes você quebra a perna ou o pé. E aí não pode mais pular o carnaval, tem que ficar em casa. E aí você fica chateado, só que ali muitas vezes foi uma intervenção do mundo espiritual para permitir que você se protegesse. Porque se você fosse naquele carnaval, por exemplo, ia ter um assassinato, ia ter uma briga onde você saiu sequelado, ia ter um problema amoroso, ia ter um aborto mais tarde por conta de uma relação, não descuidada. Também podia acontecer uma overdose de drogas, enfim, vários problemas que a gente sabe que tem nessas festas onde há muito exagero, há muitos problemas. Então, a gente lembrar da dor auxílio, tá? Tem também a dor expiação, que é a dor que nos estimula para a purificação. Muitas vezes os espíritos antevêm as principais provas que experimentam aqui na Terra, experimentarão. Tá? E nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, lá no item Escolha das Provas, de O Livro dos Espíritos, diz que a gente programa a nossa reencarnação. Não os detalhes, mas o principal tipo de provas. Então a gente sabe que aquele tipo de prova ia ser útil para a gente. Por exemplo, eu cometi o suicídio numa vida anterior. Tive vários problemas em vidas passadas e sabia que precisava reencarnar com algumas limitações por conta da sequela que eu mesmo cometi, mas ao mesmo tempo, os espíritos me disseram, olha, Nazareno, você tem muito orgulho, muita vaidade intelectual, então tudo indica que você vai perder a fé na sua existência física. Você aceita passar por uma prova, uma expiação que vai lhe purificar e ao mesmo tempo vai fazer você despertar para o mundo espiritual? Aí eu devo ter aceitado. Por quê? Porque nesta vida passei por uma depressão muito grave, advinda sobretudo de uma quebra financeira, onde perdemos todo o nosso patrimônio. E isso foi muito bom para mim, porque eu era ateu, meus amigos. Eu fui ateu 12 anos sem acreditar em Deus. E então, através daquele problema, eu busquei respostas. E conhecendo a doutrina espírita, que eu não conhecia, não é? Encontrei todas as... E hoje eu tenho muita alegria, muitos motivos para viver. Aliás, da palestra é uma das coisas que me dá mais alegria, porque eu identifiquei qual era a minha missão, o meu chamado, a minha vocação aqui. E uma delas é essa parte de dar aulas, como eu dou de estudo sistematizado da doutrina espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, e também faço exposição espírita. Então tem a dor purificação, tem a dor prova, que é aquela que eu falei, que a gente pede para passar também. Para quê? Para que a gente possa dizer, olha, eu tirei 10, eu quero ir agora para aquela condição espiritual muito mais feliz, sair daqui onde eu estava sofrendo, enfim. Então, a dor prova é joia, é a dor concurso, tá? Não é fazer prova no concurso também não é fácil, a gente fica bem cansadinho lá, tem que ralar, tem que estudar. Não é? Tem a dor circunstancial, porque é consequência da destinação da Terra, porque a Terra é um mundo de expiação e provas. Então, quem reencarna aqui vai ter
como Cristo também nos disse, aflições, porque é um mundo ainda que não tem essas felicidades. Quantas vezes a gente reencarnou aqui que não tinha antibióticos, que não tinha vacinas, olha aí, a vacina, que não tinha anestesia, enfim, uma série de avanços que nós já temos hoje. Então, circunstancial, por conta da Terra ainda era atrasada. E quais são os objetivos do sofrimento? Nos alertar, então, fazer despertar, olha lá, um alerta de que a rota não está correta, que a gente está no caminho equivocado. Então, ele alerta, é um alarme, opa, vamos mudar. Né? Nos reconduzindo, então, ao caminho correto. Desenvolver a humildade, a fé. Quantas vezes a gente precisa sofrer? Como muitos agora estamos sofrendo, né, por conta aí da pandemia. Felizmente, chegamos ao número de 100 mil mortos aqui em nosso país. Um número, há poucos dias, era 700 mil mortos no planeta. E quantas pessoas, então, refletindo, se espiritualizando também, se tornando pessoas mais humildes por conta da dificuldade que estamos enfrentando. Não é? Nos reeducar. Então, se eu abusei, por exemplo, do estômago na minha vida passada, não é? Venho com alguma fragilidade naquele órgão, então não posso abusar da comida, dos alcoólicos, etc., né? Para nos reeducar, ok? Para nos proteger como uma contenção, para impedir novas quedas. Então, lá para me proteger. Lembra da quebra financeira? Porque se eu continuasse naquela marcha, Deus sabe onde é que eu estaria. Né? Inclusive, iria cometer o suicídio novamente. Purificação. E aí a gente lembra do Peixotinho, um grande médium de curas e também de materializações, um fenômeno muito raro, né? Uma mediunidade muito rara. As materializações dele eram luminosas, e ele curou muitas e muitas pessoas, inclusive à distância. Mas ele sofria de asma, como uma consequência dele ter sido um corsário, não é? Então, um tipo de pirata, e ter feito muitas pessoas adoecerem, sofrerem. E ele, então, vai ter crises de asma, que ele ficava completamente roxo, mesmo usando a medicação, não resolvia. E quando ele terminava aquelas crises, a sua família muitas vezes ouvia que ele ficava roxo, não é? Ele ficava de joelhos, abria os braços e dizia: bendita asma que me liberta. Bendita asma que liberta. Porque ele estava, então, pacificando o sentimento de culpa, o remorso muito grande que ele ficou no mundo espiritual, e ele certamente pediu para experimentar uma parte do sofrimento, pelo menos, não todo, não é? Porque a lei de justiça é lei de justiça, amor e caridade. A justiça do Pai nunca está dissociada da misericórdia. Então, ele tinha ali crises difíceis, mas não como ele fez no passado, tá? Para proteger, para purificação. E também para respeitarmos a dor alheia, dizia Chico Xavier, que tinha um olho praticamente cego, não é? Ele, a partir dos 21 anos, tem lá um afundamento no cristalino, uma série de problemas, doía muito. Teve épocas dele pedir para, se for necessário, extraísse os seus olhos, não é? Por conta das dores, enfim. Mas aí ele teve também o alívio dos bons espíritos, mas ele dizia que aquele olho era sua bênção, porque ele dava mais humildade e ele aprendia a respeitar a dor alheia, né? Para que a gente saiba que o sofrimento está em toda parte. Bom, nesse período que a gente está, a gente montou uma palestra, Pandemias, não é? Na visão espírita, tá? E aí falamos também sobre outros assuntos, regeneração da humanidade, apocalipse, enfim, tem várias palestras só sobre esse tema. Tem uma playlist, depois você procura no YouTube. Então, primeiro importante a gente saber, não é, que a gente precisa nos solidarizar com todas as vítimas, são muitas vítimas. Não só os enfermos, não só os que estão sofrendo, não só aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, seus familiares e amigos de luto, mas também aqueles que estão perdendo seus empregos, que estão com as suas empresas fechadas, estão super endividados, deprimidos, desesperados, aflitos, pensando em tirar suas próprias vidas. Então a gente tem e quer aqui nos solidarizar, tá? E ao mesmo tempo esclarecer que Jesus já nos informou, ele nos advertiu no seu evangelho, na parte do sermão profético, em outros trechos, não é? E também nos confortou com o seu evangelho de luz. Enviou-nos ainda o Consolador prometido, que para nós, na doutrina espírita, é o próprio Espiritismo. Mas a gente não precisa brigar com ninguém por causa disso, não vamos brigar por causa disso, não é, pessoal? Que vem lembrar tudo que ele dito e nos ensinar muito mais. Somos super-homens, super-moças, nós somos imortais.
Então, uma vez eu escutei um palestrante falar que nós somos super-homens. E eu fiquei tão feliz que eu sempre quis querer ser que nem o Superman. Adorava. Revista em quadrinhos, não é? Diversos tipos. E o Superman era o que eu gostava mais, porque ele era um homem de aço, invulnerável às balas, imortal. Ele era extraterrestre, eu achava aquilo muito chique, né? E nós também somos tudo isso. Nós somos imortais, invulneráveis às balas. Nós não só podemos ver através das paredes, mas podemos atravessar as paredes. O espírito faz isso. Ele podia voar, nós também podemos voar. Os espíritos voam, aliás, se deslocam na velocidade muito maior do que a do super-homem pelo pensamento. E, ao mesmo tempo, não é? Nós também não somos daqui da terra. Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Então, o mundo vos detestou, como detesta a mim também, aquela coisa toda que você já conhece. Então, nós também somos extraterrestres. E melhor do que o Superman, nós não temos a tal da criptonita. Então, fiquem bem tranquilos, nós estamos muito bem. Nós somos imortais, não temos que ficar preocupados com nada, o corpo nada mais é do que a roupa, a gente vai ganhar quantos sejam necessários, tá joia? Então, sobre essa parte de pandemias, a gente vai aprender no item flagelos destruidores, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, não é? No item lei de destruição, no capítulo 6º, é a quinta lei, eu acho. Perguntas, são só 5 perguntas. 737, é só lembrar daquele Boeing, 737 até 741. A gente vai usar. Aliás, aqui eu não vou usar a tradução do Evandro, porque eu vou só mostrar só um resumo para vocês, tá? Então, a gente lembra, quem não tem, procura esta obra. É bem fácil, só 5 perguntas, tem muito mais, né? Tem 1019 perguntas numeradas, mas não sei quantas sem numeração. E vocês podem fazer download gratuito pelo site da FEB e muitos outros. Tem várias traduções aí disponíveis. A doutrina espírita, então, nos ensina que existe uma programação reencarnatória, que nós já falamos, questões 258 seguintes, a escolha das provas. E o Cristo também nos disse sobre esse assunto, dizendo que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil aqui de contar, né? Tem pouquinho. E ele fala, não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Então, a gente não se preocupasse. E, ao mesmo tempo, a gente aprende na questão 853 que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, excetuando-se o caso de suicídio, nós só morreremos no período programado. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente não tem que temer. Tem gente que toma 6 tiros e não morre. E tem gente que, quando chega a hora certa, tropeça, bate a cabeça, às vezes de maneira muito leve, rompe um vaso e retorna ao mundo maior, tá? Então, a gente não tem que se preocupar. Claro que a gente não vai se descuidar. De vez em quando aqui passa um helicóptero aqui pertinho do hospital das Forças Armadas. De vez em quando passa um helicóptero. E aí, então, a gente não precisa se preocupar. Claro que a gente não vai se descuidar, não é para adoecer, para dar ao trabalho, ocupar um leito de hospital, porque mesmo jovens precisamos, muitas vezes, da UTI, do respirador, e a gente precisa, não é, pensar nos outros, tá bom? E todos os suicidas, então, são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus entes amados. Você está se matando para reencontrar um ente querido que faleceu? Vai demorar mais se você tirar sua vida. Fazem sofrer muito seus familiares e amigos, são responsáveis por esse sofrimento, colhem sofrimentos completamente evitáveis e irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Olha lá. Então, se você está fugindo de uma quebra financeira, de uma doença psiquiátrica, de uma desilusão amorosa, de uma perda de um ente querido, se você se matar, você vai passar por essa prova de novo, que as provas tendem a se repetir. Então, não faça isso. Inclusive, você vai passar novamente pela tentação do suicídio e pode cometer novamente. Então, viver ainda é a melhor solução, pessoal, né? É a melhor escolha, tá? No sofrimento de Chico Xavier, qual foi o conselho de Maria de Nazaré? Diz que o Chico estava sofrendo muito. E ele, então, estava lá meio desesperado. E Emmanuel pediu para Maria de Nazaré, não é, que desse um conselho para o Chico. E o Chico, então, não é, recebeu aquela mensagem, ele escreveu num cartaz bem grande, colocou na parede do quarto. Quando ele acordava à noite, não é, e foi a logo aqui do centro. Deixa eu voltar para os slides, então. Ah, pronto, agora ficou melhor. E aí, quando ele acordava de manhã, que lembrava daqueles problemas terríveis que ele estava passando, ele lia o cartaz e ele ficava melhor. E qual foi a lição que Maria de Nazaré trouxe para ele?
Vamos ver aqui? Vamos ver qual foi a lição maravilhosa que ela trouxe para o nosso querido Chico Xavier, né? O conselho foi: tudo passa, e isto também passará. Então, meus amigos, esta enfermidade também, esses problemas, essa crise vai passar. E, aliás, vai passar muito rápido, porque, diferentemente de uma guerra que se destrói as indústrias, as lojas, tudo, a gente vai ter uma recuperação muitíssimo mais rápida, porque as lojas estão aí, as indústrias estão aí, a economia já vai recomeçar, já está retomando muito rápido, não é? Do que, diferentemente de uma guerra, tá certo? Então, o Chico olhava para o cartaz, tudo passa, e isso também passará. E ele ficava mais tranquilo. Ele foi passando e ele ficou muito surpreso, porque realmente os problemas foram passando. Um dia ele está tão feliz, mas tão feliz, que Emmanuel disse: Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar, vamos ajudar os outros que estão sofrendo, né? Então vamos lá. Essa parte aí já estou acrescentando, tá, pessoal? O Livro dos Espíritos, então, a terceira parte, de Leis Morais, quinta lei, Lei do Estrão. Leiam lá para saber tudo sobre pandemia. E a gente aprende com o Chico também que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos isso. Os flagelos, então, que é o nome do item, né? Flagelos é esse tipo de açoite, de chicote, não é? Em espanhol foi traduzido para calamidades destruidoras. Ele é um curso supletivo intensivo. Você prefere fazer um curso de 3 meses e, por exemplo, cobrir vários anos de estudo, como se fosse um supletivo, ou você prefere fazer um curso longo, demorado e cansativo? Bom, do ponto de vista espiritual, é muito melhor a gente fazer um supletivo. E é como se fosse, porque esse tipo de provas nos proporciona um grande salto evolutivo também. Né? O Divaldo acredita que esta enfermidade evitou uma grande guerra. E nós já tivemos outras muito mais graves, né? Como a peste bubônica, a gripe espanhola, guerras, bombas atômicas, né? Hiroshima agora fez aniversário, fomes, períodos de inverno muito prolongados, secas, enfim, a gente já teve muito sofrimento, que são os flagelos, tá? Esta tem como se prevenir pela higiene, o isolamento, né? Fortalecer a imunidade, emagrecer, se a gente conseguir, eu só fiz engordar nessa pandemia, né? Mas emagrecer diz que ajuda. Levar, sobretudo, os que já viveram mais, uma parte dos sofridos, que são aqueles imunodeprimidos, e aqueles que já não precisam mais de sofrer aqui na Terra. Porque a Terra, do mesmo modo que ela é considerada uma escola, um templo, uma academia, uma oficina de trabalho, um lar, não é? Assim, ela também é um hospital e ela é também um presídio e até mesmo um purgatório. Aqui nós estamos para purgar, para purificar. Purgar é purificar, não é uma coisa ruim, tá? Então, se a gente está aqui num local que é também um presídio, aliás, expiação, segundo o dicionário Wise, o primeiro significado é cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. Bom, pessoal, se a gente está aqui num presídio e tem que cumprir a nossa pena, vamos cumprir com resignação, com coragem. Daqui a uns dias está acabando. Quando acabar, vai ser proporcional à nossa coragem, ao nosso bom ânimo, à nossa recompensa. Tem muito mais alegrias no mundo espiritual do que aqui na Terra, que os gozos são sempre passageiros, não é? Então lembremos disso. Olha aqui um quadro comparativo, ele está um pouquinho desatualizado, eu esqueci de atualizar, tá? Mas vocês veem aqui, olha como é que a Covid estava em 12 de junho. Estava aqui, ó. Estava em 13º lugar, agora está em 14º, que a gente já tem 700 mil. A gente está bem aqui agora, tá? Mas olha quantas outras epidemias muito mais graves nós tivemos, a própria AIDS, a praga justiniana, a gripe espanhola, a varíola, quantas pessoas morreram de varíola, e a peste bubônica, então, que a gente não tem nenhum número exato, tão grande, tantos sofrimentos, que um terço da população da Europa faleceu com a chamada peste bubônica. Né? Então, a gente já teve coisa pior. Vai passar, a nossa está acabando já. Parece-nos que o tipo de morte não é tão duro como as que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas. Então, quanta gente a gente torturou, a gente matou nas batalhas, nas guerras, nas cruzadas, na Inquisição, não é? Crucificados, queimados vivos, lançados às feras. A gente fez muito sofrimento, meus amigos. E a pessoa ali, quando consegue o tratamento hospitalar, que aqui no Brasil a gente está conseguindo, parece, na boa parte dos lugares, teve alguns que falhou um pouquinho, a pessoa é sedada, ela é entubada, ela fica inconsciente.
Então, ela desencarna, mas sem aquele sofrimento desesperado que a gente cometeu, por exemplo, no passado, e às vezes muito mais longo. A Covid também é uma doença rápida, a gente fica poucos dias no hospital, já retorna muito maior, não é verdade? Pena que a gente, às vezes, não conseguia nem fazer nem o velório, nem o sepultamento no início, agora já estão permitindo poucas pessoas, pelo menos aqui em Brasília. E será que é uma prisão ou um templo de iluminação? Um isolamento ou um recolhimento espiritual, como se estivesse numa montanha? Vamos aproveitar esse tempo para isso, né? Vejam que foi preciso cancelar as viagens para fazermos as grandes viagens ao nosso interior do autoconhecimento. E será que a gente tem um lar ou uma casa, uma residência? Então vamos sair daqui melhores ou muito melhores? Pergunta Simão Pedilian. Vamos sair muito melhores, sem dúvida alguma. E será que Deus castiga? Olha que interessante. Lá na primeira epístola de João, a gente sabe que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ao mesmo tempo, Divaldo vai dizer como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância, né? O desconhecimento. E eu acrescento como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade. Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, meus amigos. Essa é a informação que a gente tem de Divaldo. Não é? E lá a mensagem pensar, a gente vai encontrar de André Luiz, muito de acordo com a questão 621 de O Livro dos Espíritos, que pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E olha o que André Luiz vem dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Né? Essa eu mostrando só um slide dessa mensagem que é mais longa, tá? Que se chama pensar. Então, olha lá. Deus é amor e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. Olha lá o sentimento de culpa que faz muito mal para a gente, encarnado e desencarnado. E ela se corrige, ela se impõe corrigendo ante o quê? Diante das falsas ideias que ela tem do nosso Pai, que é infinito amor, justiça e misericórdia. Não é? Então, olha que coisa interessante que ele vem nos trazer. E a gente precisa ressignificar a dor. Por exemplo, os problemas, não diga mais que você tem problema, que você tem crise, que tem dificuldade, não digo que você tem desafios evolutivos, que é mais chique, não é? É mais otimista. Em vez de reclamar do marido, do filho, da sogra, não, você fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, né? Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil e tal. E amanhã é dia dos pais, então dá uma colher de chá para o maridão, né? Dá uma colher de chá para o maridão. Provas são oportunidades de novas conquistas e mais felicidade para nós. Nós já dissemos aqui, é o concurso, não é? Expiação são oportunidades de purificação, de quitação de débitos. Jesus fala, pressa de para pagar o que deves, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, se é para pagar, vamos liquidar logo esse trem, né? Vamos resolver logo essa fatura. Manda por tudo para o cartório, eu quero pagar tudo de uma vez. Né? Doenças são drenos energéticos, fala André Luiz, né? Colocando para fora muitas desarmonias do nosso corpo espiritual. A reencarnação, vai dizer também André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ela funciona como um carvão, como um filtro, como uma esponja, absorvendo as desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual. A vida, então, é um resgate para uma situação muito melhor. A gente vai sair daqui muito melhor, né? A depressão, não digo que você tem depressão, digo que vocês entrem em reflexão, como Divaldo, ou então digam que estão românticos. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, artistas, músicos, tudo, pessoal, era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra depressão, é uma palavra nova. É uma palavra do século XX, ali, finalzinho do século XIX. Então, a gente não ficar aflito, por quê? Porque a gente tem essa certeza Deixa eu só baixar esse arquivo aqui, que eu vou precisar dele depois. Salvar no dispositivo, aqui em algum lugar. Recentes, downloads. Músicas, onde está? Tá aqui. Pronto. E aí a gente tem o quê? Tem os obsessores, que são nossos personal trainers espirituais, não é? Então, não digo mais. Doença pertinaz, diz o livro Conduta Espírita, é purificação mais profunda. Olha que coisa interessante, não é? Então, não digo mais que você está com depressão, digo que você está romântico, e tudo passa, isso também vai passar, e curiosamente ela vai passar, tá? Se você precisa, busca um profissional médico. Emmanuel, no livro Chico Xavier em Goiânia, recomenda o uso de remédios psiquiátricos, né, da psiquiatria, bem como a psicologia e a análise, que são recursos para nos trazer alívio ou cura das enfermidades mentais, tá? O livro Chico Xavier em Goiânia tem isso aí. E no livro, então, se você tem obsessor, não digo mais que você tem obsessor, que você tem inimigos desencarnados,
né, perseguidores espirituais, não. Digo que você tem personal trainer espiritual, né? Só pessoa chique que tem personal, né? Eu também tenho personal que me faz desenvolver os músculos do amor, da fé, da resignação, da caridade, do perdão, da confiança em Deus, não é? Nos leva para as academias, né, de malhar, a academia do espírito, que é o templo espírita, a igreja católica, o templo protestante, o budista, enfim. Quem foi que trouxe vocês para cá, espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não. Às vezes é encarnado, né? Se a gente tem um personal encarnado, porque diz o Evangelho que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa evolução. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo, a gente aprende que a morte é libertação, então, do presídio. A gente tem que ficar feliz que aquele nosso ente querido, que agora desencarnou, por exemplo, já não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na Terra, já ganhou a vara de soltura do presídio. A gente tem que ficar feliz. Claro que a gente vai ficar com saudade, vamos chorar o luto, mas sem desespero, sem revolta. Por quê? Porque ele já não precisava sofrer aqui conosco. Então, que maravilha que a gente tem que ficar feliz e não sofrendo por conta do nosso irmão, não é? Que já mereceu retornar ao mundo maior, tá certo? Então, a morte e a libertação, umbral, o Espírito Samuel Lucas compara com o spa do Espírito. Você sabe que é spa, aquele lugar que a gente pagou para passar fome, né? E é muito bom porque a gente emagrece, melhora a autoestima, melhora o sono, melhora a atividade física e boa alimentação. É muito bom para a saúde. Ele vai dizer que é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, do materialismo, do apego. A gente vai sair daqui muito melhor do que quando chegou, não é? Eu já até falei para minha esposa, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você que era, não é, trabalhador, expositor espírita, eu vou dizer sim, mas eu vim aqui, mas foi a trabalho, estamos aqui, mas é a serviço. E vamos fazer culto do Evangelho no lar, no umbral, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser participar. Né? Vamos fazer caridade, floresça onde for plantado. Por que eu vou ficar lá me revoltando, me rebelando, 8 anos chorando, como ficou o André Luiz? Não, vamos fazer uma prece, pedir ajuda dos amigos espirituais, ter paciência, porque de tudo dai graças, de tudo, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Umbral também é para o nosso aperfeiçoamento, para a gente sair como se fosse um intensivo. Purgar significa purificar. Esse Deus que é a inteligência suprema do universo, soberanamente justo, mas também soberanamente bom. Se ele acha que a gente precisa ficar ali um períodozinho, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade maior. A gente vai sair de lá muito melhor para poder chegar nos mundos superiores, nas colônias espirituais, de maneira muito mais feliz, mais tranquila. Então, olha, tudo é para o nosso bem. A gente não tem que ficar preocupado. Aliás, diz o livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz informa que quando as pessoas trabalham nas regiões umbralinas, têm direito ao bônus hora multiplicado, olha lá, por 2, às vezes por mais, porque lá o tranco é mais pesado, tem direito a uma alimentação com mais sustância também, eu acredito, não é? Para poder enfrentar a dificuldade. Então, olha que coisa interessante, ganha mais, você não, ganha, não gosta de enricar? Vamos trabalhar no umbral, vamos esperar, ficar lá sofrendo, se revoltando, não, vamos florescer onde a gente estiver plantado, como nos convida também Divaldo Pereira Franco, tá? Então, lembrar também que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, Santo Agostinho revela que as provas rudes, ou seja, aquelas provas intensas, duras, ouvir-me bem, são quase sempre indício, uma prova de que é um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então tem essa condicional, não é? Que é o bem sofrer e não o mal sofrer. Tá? Então é o fim de um sofrimento que a gente está passando, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Então, sofrimento, evolução, a gente vai desenvolver o intelecto e o coração. Temos que mudar a pergunta, por que estamos sofrendo? Para que estamos sofrendo? A autoaceitação é muito importante. A falta de aceitação gera muito sofrimento. A gente não aceita o corpo, não aceita a beleza, não aceita a enfermidade, não aceita a família que tem. Isso faz a gente sofrer. Não adianta. Vamos buscar a autoaceitação. Não é por acaso que a gente está vindo nessa condição. É para o nosso bem, é para a nossa proteção. E lembrar que não é também para ficar acomodado, a gente tem que ter o esforço adequado, não é para se acomodar, tá? É a resignação dinâmica. Lembrar do auto-perdão, que é muito
muito importante. O sentimento de culpa faz a gente adoecer, leva a enfermidades graves, ensina o livro Pensamento e Vida e o livro O Consolador também, ambos de Emmanuel e por Chico Xavier. O desânimo, diz o livro Jesus no Lar, que é uma lição muito ruim para a gente, se a gente ficar, é uma maneira até que os espíritos desejam nos fazer, nos atacar, estimulando a gente do trabalho, e ao mesmo tempo o auto-amor, que no livro O Consolador a gente vai aprender que é um pouco diferente. Olha lá, item 351. Como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância. Opa! Que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se, eu até numerei aqui, não tem numeração no original. Esforço próprio. 2, em autoeducação. 3, observação do dever retamente cumprido, né? 4, em obediência às leis de realização. 5, e de trabalho. 6, em perseverança na fé. 7, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo, né? Porque os outros mestres foram enviados por ele, tá certo? Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, então é em favor do próximo, é para ajudar o semelhante, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor. Um só dispensador, né, provedor de bens, que é Deus. Então, o que é auto-amor? É trabalhar no bem para o próximo, observando a oração, a vigilância, o dever cumprido, não é? A perseverança na fé, o esforço próprio, a autoeducação, do trabalho e o desejo sincero de aprender com Jesus. Olha que coisa interessante do livro O Consolador, da editora FEB. E a gente, então, tem no capítulo 6 o Cristo Consolador, não é? Mostrando todas essas questões, fala da chegada do Espírito Verdade, não é? E está lá o conselho de Jesus: vinde a mim que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Pessoal, esse capítulo é curtinho, eu vou pedir para vocês ficar como dever de casa, tá? Para vocês lerem isso aí com mais calma. Eu vou colocar aqui, não é? Primeiro que a única condição para essa assistência à felicidade dos aflitos é a observação da lei que foi ensinada. Qual é a sua lei? É o dever de amor e de caridade, não é? Não é tão difícil. Mas será que temos observado essa lei de amor e caridade? Então vamos lembrar disso, não é? Porque ele fala que se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque absolutamente não vê e não o conhece. Não é? E ele fala, né? Mas quanto a vós, aos apóstolos, está falando aos apóstolos na Santa Ceia, conhecê-los-eis porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nossos irmãos evangélicos acham que o Consolador é o Pentecostes, aquele momento, mas será que os apóstolos tinham esquecido de tudo já 40, 50 dias depois? Não, não é só se tivesse de uma crise de Alzheimer. Então, para nós, a única resposta para o Consolador prometido é a doutrina espírita que a gente tem nos dias de hoje, pelo menos, não é? A não ser que ainda viesse depois, tá bom? Então, a palavra em grego paracletos, o Haroldo traz no Novo Testamento, vai dizer que é alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, para consolar, para confortar. É o defensor do réu. Advogado também é um sinônimo bom. É o intercessor, alguém que exorta, que nos instrui, que nos educa. Olha que coisa interessante. Então, o Consolador, a palavra que foi traduzida para Consolador é paracleto, tá adequado, tá bom? Vamos ver o que mais aqui à frente. E aí, Kardec vai dizer que é porque o Cristo não disse tudo, se veio relembrar que o ensino foi esquecido ou mal compreendido, traz a suprema consolação, atribuindo uma causa justa e um fim, um objetivo útil a todas as dores, mostra causas atuais e anteriores e a destinação da Terra, que é um mundo de expiação própria.
Mostra que os sofrimentos são crises salutares, que levam para a cura, e com meio de depuração que garante a felicidade nas vidas futuras. Da fé inabalável no futuro, fazendo também ver as coisas do alto, as perspectivas da felicidade que o espera o homem, lhe dá paciência, resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Traz a consolação pela fé e pela esperança. Então a gente complementa com a mensagem do Espírito Verdade. Nós vamos mostrar só uma, tem umas 4 nesse capítulo, tá? É um capítulo curtinho para vocês lerem em casa. Mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se arregaram são de origem humana. Leiam também o capítulo 5º, tá, pessoal? Que é o mais longo. A gente trouxe só alguns itens para você, que é Bem-aventurados os aflitos, que vai falar muito melhor do que eu sobre o porquê sofremos. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Eu trouxe alguns trechos. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, olha lá, a aceitação, e assistem, ou seja, auxiliam seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, e vos ensino o objetivo sublime da provação humana, objetivo sublime das provas. Que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Quantos ricos, jovens, belos, famosos, usando drogas, tirando suas vidas. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Olha que coisa, que mensagem interessante. E para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria e a resignação de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Vocês conhecem a história dele? Jerônimo era um rapaz saudável, atleta, ele já gostava muito de jogar futebol, só que com o passar do tempo, ele vai ter uma enfermidade muito grave. Para sua felicidade, ele se torna espírita antes, vai participar de uma reunião mediúnica e quando chega na reunião, não é? Vem uma mensagem de um espírito dizendo, não é? Aliás, antes disso, e como ele era alto, ele era forte e tal, ele chegava diante do espelho e batia no peito assim, dizia, "Ê, Tarzan!" Ele se achava o Tarzan, o rei das selvas, ele adorava cinema, e naquela época tinha muitos filmes do Tarzan. E ele então achava que ele era o Tarzan, porque ele era alto, que era forte, e lá no centro, então ele vai escutar um espírito dizendo assim, eu trago a mensagem aqui para um tal de Tarzan. Aí ele, é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele então se fortalece, prepara, e depois de algum tempo, quando ele vai assistir o filme O Vento Levou, ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele. Ele era muito brincalhão, porque ele vai desenvolver uma artrite reumatoide progressiva incurável, e ele vai ficar completamente paralisado, preso em uma cama, não é? E doente, sentindo muitas dores da enfermidade, e ao mesmo tempo, um dos olhos adoece e tem que ser extraído. O outro olho também enferma. 6 meses depois, Jerônimo Mendonça vai ficar completamente cego e paralítico. E você sabe o que esse homem fez? Caiu em depressão, desespero, revolta? Não. Se tornou-se um grande trabalhador espírita, apesar de preso a uma cama. Fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, viajava o Brasil inteiro dando palestras, colocava o microfone pertinho de sua boca, e ele então encantando as multidões, falando das claridades do Evangelho, das belezas do reino dos céus. E ele então, com a sua alegria contagiante, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar com os amigos. Pena que a gente não pode celebrar aí o aniversário do mesmo modo que no passado, mas logo a gente vai poder celebrar com a reunião dos amigos, dos trabalhadores, dos frequentadores aí, né? Eu tenho certeza que sim, um povo carioca é um povo muito alegre. Então a gente tem essa consciência. Ele, inclusive, tinha insônia e adaptaram um telefone ao seu ouvido, ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, desesperadas. E ele falando da alegria de viver, do Evangelho do Cristo Consolador, que todas as nossas esperanças estavam em Jesus. Vai dizer que o roteiro da felicidade está no Sermão da Montanha.
E é verdade. Feliz, bem-aventurado significa felizes. Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Ele nos dá a certeza. E aí prossegue falando de felicidades. O próprio mestre vem nos dizer há 2000 anos. A gente não tem o roteiro. E um dia ele está num programa de rádio, eu acho, ou de TV, e uma senhora está assistindo, e ele então fala, e o repórter pergunta, mas, seu Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Ele falou, meu filho, felicidade para mim seria poder me virar, pelo menos uma vez assim de lado na cama. Mas eu não posso. Uma senhora que estava assistindo ligou para o programa e disse, olha, hoje eu iria me matar. Mas depois que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso. E ele então contava piadas, alegrava as multidões em toda parte. Não é? Ele, inclusive, meus amigos, um dia vai fazer uma palestra num centro espírita, chega lá, o presidente Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? Eu estou aqui. Eu esqueci de falar para você, Jerônimo, que o auditório fica no segundo piso. E o único acesso é essa escada em espiral, pequena. Se a gente for levar você, vai ter que inclinar a sua cama. Se inclinar a sua cama, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar. Ele disse, não, mas eu estou aqui para fazer palestras, mas Jerônimo é perigoso. E ele cego vai brincar, não é? Eu não quero nem ver, eu não quero nem ver. Ele cego e vai encanta a multidão com a sua oratória, com o seu carinho, com a sua música. Ele tinha voz muito bonita, também cantava e encantava as multidões. Retornou ao mundo espiritual aos 50 anos, a prova não precisou ser tão longa, a expiação foi rápida. Ele retorna ao mundo maior. E um dia aparece para Divaldo Pereira Franco. Divaldo é médio vidente, não é? E Jerônimo então aparece para ele e ele vai brincar, ainda vai brincar. Vai dizer, Jerônimo, o Divaldo, o gigante está de pé, porque ele está lá todo saudável, bonito, o apelido dele era o gigante deitado. E o gigante está de pé. E aí ficou brincando com o Divaldo, conversando, e daqui a pouco ele vai dizer, Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo, mas por quê? Porque depois que você acaba as suas palestras, muita gente aplaude de pé. É verdade, aplaude de pé, você é um orador maravilhoso. Mas eu era muito melhor, Divaldo. Porque depois que eu terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Tinha que sair carregado, porque estava preso a uma cama. Vejam o que essa doutrina é capaz de fazer conosco, meus amigos. Dando-nos as respostas, o consolo, a explicação, nos convidando à caridade como divina sublimação das nossas questões, esquecimento de nós mesmos, para que a gente consiga a verdadeira felicidade. E mesmo cego, paralítico, sofrendo muito, pode nos ensinar, deixando um rastro de luz na terra. Porque não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, nós somos filhos de Deus, divinos, e filhos do Altíssimo todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, desesperado, preocupado aí com as questões da enfermidade, do sofrimento, etc., vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus?, com a música Queno em Dé maior, novamente, de Pachelbel. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus
na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando, Allan Kardec procurando, compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite do poema Onde Está Deus, do poeta sergipano José Soares Cardoso. A música Piano em Ré maior, de Pachelbel. Muitíssimo obrigado, meus amigos, que Deus os abençoe. Quem quiser acompanhar as nossas outras palestras, tem o nosso canal no YouTube, é Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, tá? Aqui é nosso e-mail, se você estiver pensando em tirar sua vida, manda um e-mail para a gente. Tem a página do Facebook e tem uma loja virtual. Caso você deseje adquirir nossas palestras, tem elas para download, tem elas em CDs, em DVDs, tem em pendrives também, e toda a renda é revertida para o GVIM Chico Xavier, o grupo de evangelização e visitas aos irmãos menores Chico Xavier, aos irmãos jovens e adolescentes privados de liberdade, aqui no Distrito Federal. É um grupo vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Então, você também é aqui do DF, seja um voluntário, venha participar conosco. Você pode fazer também as doações na conta da Comunhão Espírita de Brasília, com a terminação 3 centavos, 003, para a gente está precisando adquirir livros espíritas, livros infantos juvenis para os jovens e também material esportivo. Eles estão muito, né, o clima está muito tenso porque eles estão proibidos de receber visitas e a gente já conseguiu uma parte, mas estamos procurando mais também, tá joia? Quem sabe a gente não faz um mundo melhor evangelizando esses nossos jovens e eles saírem um pouquinho melhor, já valeu a pena, já se tornaram e quem sabe alguns podem se tornar homens e mulheres de bem. Ok? A gente devolve a palavra, pede desculpa pela extensão, mas se precisar abrir para perguntas, a gente está à disposição aqui, tá, Tereza? Com certeza. Muito obrigada. Nazareno, hoje nós começamos a partir a nossa primeira fatia de bolo desse grande aniversário. E nós estamos, assim, eu não ganhei. Muito felizes com essa primeira fatia de bolo que você nos trouxe, trazendo assim para nós esse consolador de uma forma maravilhosa, trazendo-nos a esperança, trazendo-nos a sua experiência. Nós te agradecemos muito, tá? E vamos assim até torcer para que essa pandemia, não com sofrimento, mas pelo menos com algumas privações, continue um pouquinho mais. Aí, quem sabe, poderemos tê-lo novamente, né? Que presença física é meio difícil. Vamos convocar a nossa irmã para a prece final, mas antes nós teremos as perguntas. E já vamos deixar certa a nossa irmã Marilane. Eu já passei mensagem até para ela no individual, tá? E aqui no Zap, para que ela possa fazer o nosso agradecimento final, após o término das suas perguntas. Ela também é a nossa coordenadora de ESD, como você, né? Do estudo sistematizado. Então, eu acredito, viu, Marilane? É você, após o final, tá certo? Ela também é a nossa colaboradora na casa do estudo do ESD às quintas-feiras à tarde, que nós também estamos transmitindo pelo Zoom, para que os companheiros não fiquem sem estudar. Estamos fazendo reuniões também do Livro dos Espíritos, reuniões do Livro dos Médiuns. Olha eu fazendo propaganda da nossa casa para você, tá bom? Tem que fazer. Para que você leve tudo isso para Brasília também, tá? Então tá, Brunão, você pode intermediar aí, meu amigo, claro, as questões, tá? Com o nosso amigo, tá bom? Obrigado. Então, Nazareno, muito obrigada para você, tá? Que Deus abençoe seus filhinhos, sua esposa, seu lar, e a você e todo esse trabalho que você faz na sua casa espírita, tá bom? Obrigado, Tereza.
Obrigado aí. Diferente da Marilene, eu não sou coordenador, sou só um dos facilitadores, dos professores. Mas ela Só- também é um facilitador, aquele que dá Ah, aula, que não, coloca tudo, é um facilitador. mas o salário Vai lá, espiritual do Brunão. coordenador é maior. Mesma coisa, mesma coisa. Vai lá, Brunão. Vamos lá. Nós tivemos aqui duas perguntas bem interessantes, tá? Só pergunta fácil, tá, Nazareno? Conforme você pediu, né? Atenderam. E aí tivemos uma colocação. Em um dos seus slides, né, passados, diz o seguinte: então, executando-se os casos de suicídio, só morreremos no período programado. Excetuando-se, desculpe. Então, excetuando-se os casos de suicídio, só morreremos no período programado. Desta forma, podemos entender que o ser humano já nasce com prazo de validade? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 853, eles falam que só tem uma fatalidade na vida, é o momento da morte. Então, eles falam que chegado o momento, não é, a pessoa, de uma maneira ou de outra, não é, ela vai retornar ao mundo maior. Então, a gente tem uma programação, tanto inclusive de tempo. Então, por isso que às vezes morrem crianças, que a gente não entende, não é? Pessoas, bebezinhos ainda em idade muito tenra, e a gente não compreende. Às vezes ali é só um complemento da encarnação que não terminou da maneira adequada na vida anterior, é também uma prova para os pais, enfim, tem uma série de questões ali ligadas à desencarnação de um ente querido, sobretudo numa idade muito tenra. Mas a gente então tem pessoas que morrem de maneira, né, mais longa e outras mais proximamente. Curiosamente, lá no Evangelho tem um item: se fosse homem de bem, teria morrido, mostrando que as pessoas boas, as pessoas que já não digo somente pessoas boas, mas pessoas que já foram boas de quitar seus débitos aqui, de sofrer o quanto era realmente necessário e aprender as lições do momento, já ficam liberadas mais cedo para desencarnar. Então, desencarnar é uma coisa boa. Graças a Deus a gente vai desencarnar. O problema é que a gente não deve antecipar esse momento. Tá? Tá ok? Agora, no livro Nosso Lar tem uma informação a mais, uma informação que até, né, traz um pouquinho de dúvida, fala também de um suicídio indireto. Eu acho a palavra muito forte, suicídio. A rigor, na doutrina espírita, em Kardec, não na doutrina, mas em Kardec, Kardec fala que suicídio sempre é intencional. A pessoa tem que estar com a consciência lúcida, perfeita, um entendimento perfeito e a intenção de tirar a sua vida. Caso contrário, não é considerado suicídio. Mas os espíritos colocaram essa expressão, certamente, André Luiz, para causar um impacto maior, mostrando a importância da gente cuidar do nosso corpo, que nós somos usufrutuários. Então, o próprio Emmanuel vai dizer que nós devemos cuidar da matéria do corpo como se fôssemos viver para sempre, 200, 300 anos, e cuidar do espírito como se a gente fosse desencarnar amanhã. Então, a gente ter essa consciência e também preservar a saúde, ok? Que é um tesouro poder estar aqui e, sobretudo, trabalhar e servir. Temos que trabalhar o máximo que a gente puder. Muito bom, meu amigo. Bom, em sua opinião, o espírito de verdade é Jesus? Eu tentei me segurar aqui, mas é com É, você, amigo. a gente não falou, mas até eu lembrei na hora, mas isso não, o tempo está curtinho, vou só gerar um pouquinho mais de dúvida no público, mas é assim, tem muitos estudos sobre esse assunto. Eu acho que os artigos mais completos, pelo menos que eu li, tá? Pode ter gente explicando melhor, é do Paulo Neto Sobrinho. Ele é um articulista espírita muito conhecido, então ele tem artigos, eu não sei se ele tem um e-book, mas ele tem um site, é paulosneto.net. E o site dele tem muitos artigos, inclusive um falando sobre esse assunto. E ele mostra por A mais B por que o Espírito Verdade tem tudo para ser o próprio Cristo. Então, seria o próprio mestre que retorna orientando pessoalmente Kardec nesse momento tão importante para a humanidade que foi a chegada do Consolador Prometido. Aí a gente tem essa... E tem gente que defende que não. O que é mais importante é a gente não gerar polêmicas estéreis com isso, não é? No sentido de brigar, dividir
os espíritas, num ala que pensa que é, outro que não é. Isso não tem nem muita discussão. Mas tem pessoas que querem impor, por exemplo, ao seu seu companheiro, sua companheira católico ou evangélico, que o espiritismo, que o espiritismo é que é o consolador prometido, ou que o consolador é o próprio mestre. E isso eu acho que é desnecessário, não é construtivo. Porque a doutrina espírita não veio para combater as religiões, mas para fortalecê-las. O espiritismo, na verdade, ele é uma filosofia espiritualista, com consequências ético-morais. É uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então não veio para concorrer com as religiões, mas ser um estudo realmente das leis divinas, da lei da natureza, comprovando que as religiões ensinam. Agora, claro que ajudando a elas a se aperfeiçoarem, a interpretarem da melhor maneira as lições do mestre e as leis divinas da natureza. Meu amigo, tivemos muitas manifestações de carinho pela nossa página do Facebook, e então eu obviamente não vou poder ler aqui por causa do nosso tempo, mas deixamos aqui só registrado, como eu estou mediando aqui no Facebook neste momento, registrar esse carinho, muitas pessoas pedindo o seu retorno, pedindo um retorno no futuro com seminário, olha isso, amigo, que responsabilidade, e muitas pessoas agradecendo pela fonte, pelo conteúdo, aonde pesquisar. Então, só para trazer essas mensagens, como eu estava mediando hoje aqui no Facebook, para trazer também um pouquinho desse agradecimento aqui que eles fizeram questão de escrever. Então, estou trazendo à tona aqui para poder passar a palavra à Tereza. Obrigado, pessoal, aí pelos agradecimentos. O que eu fizer pela doutrina ainda é muito pouco, porque eu devo a minha vida. Eu teria cometido suicídio se não fosse a doutrina espírita, e me trouxe muita alegria. E me proporcionou essa bebezinha aqui, a Lívia, que já veio aqui participar da live também. Abriu aqui a porta, ela já sabe abrir a porta. Não é, filhinha? Pois um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Muito obrigada. E eu vou anunciar, parabéns aí pela boneca, Princesa Lívia. Aí, Bruno também tem uma Lívia. A minha Lívia está aqui na porta me esperando, tem 2 aninhos. Aí, quase parecida na idade. Parabéns, então, parabéns. Nós vamos anunciar, antes da Marilane terminar com a prece, que para a próxima sexta-feira, próxima, dia 14/8, mas o nosso horário habitual das sextas-feiras, às 20 horas, nós teremos a companheira Juscelma Coelho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Que já esteve em presença física em nossa casa, em 2017. Então, fica aí o convite para a próxima sexta-feira, dia 14, às 20 horas. Marilane, é contigo, tá? Fique com Deus a todos. Muito obrigada mais uma vez. Marilane, por gentileza... Bem aí, está me ouvindo? Isso. Hoje o nosso companheiro Bruno, que está sorrindo com o rosto... Tudo bem? Tudo bem. Mas ele perdeu o seu tio hoje. Então, que nós possamos envolver na nossa prece, né? Você nem precisa mencionar o nome, eu vou dizer. É o tiozinho dele, querido, Nelson Bonzumé Neto. Você não precisa mencionar o nome. A espiritualidade já vai se incumbir, já está no ar, tá? Muito obrigada a todos e pode fazer a prece, por gentileza. Obrigada. Boa noite, estão todos ouvindo? Então, nesse instante, só nos resta os nossos pensamentos em oração para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga da nossa casa, a Casa de Agostinho. No mês de agosto, estamos comemorando o aniversário de fundação da nossa casa. Então, temos que agradecer 148 anos de existência. A todos que já ficaram à frente da nossa casa, para levar esse ideal espírita a todos os corações. Agradecer
àqueles que estão agora à frente, pela oportunidade dessas palestras, e hoje foi a primeira na comemoração. Agradecemos a presença do palestrante, Mariano Feitosa, nos trouxe a mensagem de Jesus, que está no nosso Evangelho, assim como de vários livros subsidiários. Senhor, temos que agradecer, ser muito obrigada. Gratidão do fundo do coração. Mas, gente que somos, no momento que estamos passando por essa pandemia, onde tanto sofrimento está chegando, ó Senhor, te pedimos a sua infinita mão amiga sobre o nosso planeta, abençoando, protegendo, ajudando através dos seus trabalhadores, Senhor, encarnados e desencarnados. Protege a todos, ampara a todos, fortalece, assim como recebe os que estão retornando à pátria espiritual. Senhor, agradecidos mais uma vez, só temos que dizer gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a São Agostinho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Marilane. Obrigada, Marilane. E fica aí, então, o convite para a próxima sexta-feira. Tenha um excelente final de noite, neste sábado, um domingo dos pais, para todos aqueles papais aqui do grupo, da Casa Amiga, né, de Agostinho, Centro Espírita de Jacarapaguá, para a sua casa querida, não a sua só a casa física, o seu lar, né, como papai de dois, mas a todos os papais de lá. E por que não mencionar a todos os papais do planeta, né? Encarnados e desencarnados, que recebam esse abraço, esse carinho, esse aconchego da espiritualidade por mais um dia dos papais, né? Então, parabéns, papais, e a todas as mamães que, de certa forma, nessa encarnação, são pais e mães, né? Então, a todos, uma boa noite.